Eterno de Israel, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabat. Tua palavra diz que para todas as coisas nós precisamos de Ti, Eterno. Que o Senhor esteja me protegendo, me abençoando, derramando o Teu óleo fresco sobre mim. Fala, Senhor, através de mim, nesta manhã, para que todos nós possamos aprender os ensinamentos da Tua palavra, que é Espírito e vida. E te agradecemos em nome de Yeshua, Messias. Amém. Amém. Então, quem quiser acompanhar, abrir as suas Bíblias, né? Quem usar o celular, por gentileza, deixe no vibracal, para não aquele barulhinho, para não incomodar. Então, Gênesis 25, a partir do verso 19. Né? Um resumo geral aqui dessa porção, que fala das gerações, né? Gerações de Isaac. Gerações de Isaac, o item número 1. Essas três, existem três parashot, três porções, que se referem a Abraão. 6 porções que se referem a Jacó. E apenas uma porção, que é essa porção que nós vamos abordar hoje, que se refere a Isaac. Né? Isaac, considerado o mais pacato mais tranquilo, o mais pacato dos patriarcas, né? E daí seus irmãos me perguntarem, por que uma só porção para Isaac, diferente de Jacó e Abraão? Né? Então, duas dicas aí. Uma porção está relacionada quando, apesar, nós sabemos que Abraão, ele não teve um filho só, quando o Eterno diz, leva o teu único filho ao monte que eu vou te mostrar, né? Em sacrifício. O único filho. Mas nós sabemos que Abraão não teve um único filho. Só com Queturá foram 6 filhos, né? Então, com Isaac e Ismael, dão 8 filhos. Total dos filhos de Abraão, 8 filhos. Né? Mas, como existia algo muito singular com relação aos descendentes do filho da promessa que viriam de Isaac, Isaac considerado o único filho, o grande paralelo que existe de Isaac com Yeshua. Né? Yeshua, o primogênito, né, o unigênito do Pai, tendo toda a comunhão, né, um com o Pai. Então, nessa visão também, dele ser um com Abraão e um com o Pai. E também, diferente dos outros patriarcas, Isaac teve apenas uma esposa. Teve uma mulher só, uma esposa. O item 2, Esaú vende seu direito de primogenitura. Cobrou muito barato a venda por esse direito de primogenitura, um prato de lentilha, um guisado ali de lentilha. Item 3, Isaac na terra dos filisteus. Interessante esse item 3 aqui, Isaac na terra dos filisteus, porque, segundo Rabi Narmânides, Isaac preconizou o exílio na Babilônia e Abraão preconizou o exílio no Egito. Então, tem duas conotações bem interessantes aí. E várias situações se repetem, né? Uma delas é quando tanto Abraão quanto Isaac se referem à mulher de cada um deles, como irmã. Né? O item 4. Isaac faz aliança com Abimeleque. Item 5. Isaac abençoa Jacó e Esaú. Aí nós vamos abordar
essa questão aí da bênção para cada um deles, né? Que nada acontece por acaso. E o item 6, a fuga de Jacó, já que se levantou a ira de Esaú. Esaú, ele começa uma perseguição com relação a Jacó, e nós sabemos que essa perseguição não é uma simples perseguição de um irmão correndo atrás do outro irmão, né? Mas é algo muito profético que vem acontecendo até os dias de hoje, né? A questão de Edom perseguindo os filhos da luz. Então vamos lá. Palavra que é o nome dessa porção de hoje, Toldot, gerações, né? Por que gerações? Por que não geração? Geração. E tem um detalhe, no comecinho dessa porção, ela fala que são essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. Então, você começa a ler ali, peraí, essas são as gerações de Isaac. Então você começa a leitura pensando, eu vou ler uma sequência talvez bem grande de alguns nomes de cada um deles que vem da geração de Isaac. Mas não, só diz assim, ó, Abraão gerou Isaac, ponto. Então, esse entendimento também nos traz essa revelação da unicidade, né, o paralelo muito grande que tem de Isaac com o Mashiach, considerado um, né? Meu filho único, aquele que é um, aquele que tinha uma grande comunhão, que aprendeu muito e foi muito obediente ao pai Abraão. Tanto é um sinal muito forte dessa obediência, que imagine nós, cada um de nós, eu até, quando eu estava estudando a Torá com meu filho Paulo em casa, eu disse, Paulo, imagine eu levar você num monte, pedir para você deitar aqui em cima de uma lenha e dizer que eu vou matar você. Você não ia se assustar e sair correndo? Ele disse, provavelmente eu ia fazer isso, pai. Mas não foi o que aconteceu ali com Abraão, né? Isaac e Abraão. Então Isaac, humildemente, em obediência, porque ele sabia que o Eterno estava fazendo com Abraão, e Abraão pedindo para o filho, ele iria obedecer, porque Isaac sabia que Abraão estava sendo dirigido pelo Rua, pelo Espírito do Eterno. Então ele também, como Abraão foi obediente até a ponto de chegar a de coração fazer isso. Então, às vezes algumas pessoas não entendem, mas foi um acontecimento ali entre os dois. Uma obediência entre os dois, no mesmo nível. O filho, tanto Abraão com relação a Isaac, Isaac com relação a Abraão. Esse é um aspecto muitíssimo importante desse momento aí sacrificial, né, entre aspas, de Isaac, né? Então, gerações nos revelam dois povos. Um que originou das promessas da aliança feita entre o Eterno e Abraão, e outro povo que se apartou desta aliança. Então, por isso, gerações, esses dois diferentes povos, duas diferentes nações, diz a palavra, né? E disse o Eterno, é certo que Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e chamará seu nome Isaque, e estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna, e para a sua semente depois dele. Então, a força que tem esse versículo aqui, que difere dos outros filhos de Abraão. Por isso, o único filho, né? Estabelecerei minha aliança com ele, uma aliança eterna. Tanto é, porque a palavra eterna nesse versículo. Porque é de Abraão, de Isaac, né? Que vem
Yeshua. Então, um reino eterno através de Yeshua que vem deles, né? Não tem como separar todo o processo do reino, da aliança, de um reino eterno de Yeshua, não tem como separar de Isaac e de Abraão. Não tem como. Não tem como. Gênesis 25, 22. Então, como já falei, essas dois povos, né? Um totalmente divergente do outro. No verso 22 diz, e lutaram. As figuras de Jacove, tanto de Jacove quanto de Esaú, aparecem sempre em luta. Até os dias de hoje, irmãos. Desde o ventre de Rívica combatiam os dois irmãos, e as palavras do Eterno proclamam que era uma disputa entre duas nações, duas ideologias, entre a perversidade e a maldade de Edom, e entre a integridade dos filhos da luz, os filhos da luz. Né? Você, irmão, você, irmã, e qual lado você está? Nós fazemos parte dos filhos da luz ou da turma de Edom? Depois, Gênesis 25, 26. Depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú. Olha que interessante aqui essa colocação, essa resposta silenciosa do Rabban Gamliel Hazakem. Uma resposta silenciosa, né? Um governador romano perguntou a Gamliel Hazakem: quem achas tu que governará o mundo depois de nós, os romanos? Né? Hazakem pegou um pedaço de papel, e sem dizer uma única palavra escreveu assim: e depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú, querendo com essas palavras da Torá indicar que depois de acabar o governo de Esaú, começará a era de Jacó. E o governador leu o escrito e disse, certamente o governador não entendeu, né? Não entendeu. Então o governador, velhas palavras de um livro velho. Eu responderia assim, eternas palavras de um livro eterno. Presente e eterno. Que a Torá é um livro muito presente, é a constituição do reino, constituição do eterno, a Torá. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Irmãos, está muito claro para nós na palavra de Deus, que vocês já ouviram falar, eu já falei aqui, vocês já ouviram falar muitas vezes sobre o dia do Senhor. O terrível dia do Senhor. Né? A segunda vinda de Yeshua, que será um dia singular. Então, quando Yeshua voltar, ele vai colocar um fim nessa opressão de Edom contra os filhos da luz, contra a humanidade, contra os filhos da luz. Ele vai pôr um fim e vai iniciar um período de paz na terra, irmãos. Então, não é para sempre que Edom vai oprimir os filhos da luz. Não é para sempre, né? Esse dia está cada vez mais próximo. Gênesis 27, 10. E trarás a teu pai e comerá para que te abençoe. E trarás a teu pai e comerá para que te abençoe. A razão pela qual Rebeca agiu dessa maneira foi para fazer cumprir a profecia citada em Gênesis 25, 23, referente a Esaú e Jacove, que diz assim, ó, duas nações há no teu ventre, dois reinos nas tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que a outra se fortalecerá, e a maior
Esaú servirá a menor Jacó. Porém, a lógica diz que Rivca agiu de acordo com a sua preferência pessoal. Ela percebia. Na verdade, apesar de... Nós vamos ver algumas coisas aqui, alguns detalhes bem interessantes, que nada acontece por acaso, né? Então, claro, havia uma preferência, assim, por ser Esaú um bom caçador, né, um bom caçador, e Isaac gostava disso, né? Mas, por outro lado, Isaac, como também ele era um homem espiritual, Isaac. Ele era um homem bastante espiritual, Isaac. Muito pacato, muito tranquilo. Então, nós vamos ver aqui que, apesar dele, ele deu a bênção, né? Mas tem algumas coisas aqui que ele não foi totalmente enganado, não foi 100%, né? Bem interessante. Somente escuta a minha voz, agindo contra a sua consciência. Gênesis 27, 13. Somente escuta a minha voz, agindo contra a sua consciência, houve consequência. Houve consequência. Quando ela diz, somente escuta a minha voz, né? E ela diz para Jacó, né? Para levar a comida para Isaac. Então, presta atenção aqui, ó. Ao render-se à vontade de sua mãe, ao render-se Jacó à vontade da sua mãe, fazendo-se passar por Esaú, Jacó teve de pagar um preço pessoal elevado por este ato. Qual que foi a consequência desta situação, irmãos? Desta atitude? Qual que foi uma consequência que ela já veio em seguida? Né? Além de uma outra que alguns rabinos aí acham que também não deixa de ser uma consequência dessa atitude de Jacó, né? Que foi acontecer numa outra época. Mas qual que foi a consequência dessa atitude de Jacó que levantou a ira de Esaú? Qual que foi a consequência? A consequência foi ele sair daquela zona de conforto, porque mais parecido com Isaac, Isaac era um homem bem pacato e tranquilo. Tá? Isaac aprendeu muito com Abraão. Com a sabedoria de Abraão, né? E Jacó, sendo um moço, um jovem, que tendente às questões espirituais, né? Buscando a espiritualidade, buscando as coisas de Deus, né? Ele ouvia bastante Isaac. Ouvia e ele percebia as virtudes, né, de Isaac, e era meio parecido, assim, era mais pacato, ficava assim era uma pessoa mais caseira, bem diferente de Esaú, né? Então isso estava muito bom para ele, isso daí. Então ele teve que abrir mão disso daí, ir para um lugar Padã Arã, né? Onde ele passa mais de 20 anos lá com Labão, em Padã Arã. Uma situação totalmente diferente, atípica. E o que ele fez ali, apesar de ele ter recebido a bênção maior, mas ele acabou mentindo, enganando, ele teve que pagar esse preço, sendo enganado, sendo humilhado por Labão. Né? Então, você veja, qual que é a lição disso para nós, para hoje, por exemplo? Nós erramos, nós pecamos, nós vacilamos, nós tropeçamos. Sim. Pecamos, erramos, tropeçamos. Sim. Nós nos arrependemos disso? Sim. Nós conversamos com o Eterno. Eterno, eu pisei na bola ali.
peço, né, perdão para ti, tudo bem. Você volta à comunhão com o Eterno. Acabou ali? Não. Não acabou ali, irmãos. Isso que nós temos que ter ciência, né? Tem a consequência daí do erro. Mas Jair, o Eterno me perdoou? Sim. Ele te perdoou quanto à tua salvação, quanto à tua comunhão com Ele, você voltar a ter comunhão com Ele, você não perde a salvação, você não endureceu o teu coração a ponto de perder a salvação. Houve um arrependimento, houve um acerto, mas tem um preço a pagar daquela situação. Sempre é assim, irmão. Então foi condenado a trabalhar penosamente na casa de Lavã, onde foi humilhado e enganado durante mais de 20 anos. Né? Gênesis 27 e 22. A voz é a voz de Jacó e as mãos de Esaú. Talvez na João Ferreira de Almeida não diz assim, mas na Torá diz. Foi lido aqui? Não foi lido hoje aqui essa parte. Mas está ali. Está escrito em hebraico ali. Diz assim, ó. A voz de Jacó. Quem fala essas palavras? Isaac. Isaac fala essas palavras para Jacó, Jacó tentando se passar por Esaú para Isaac. Né? A voz de Jacó, as mãos de Esaú. Repete. Qual o sentido dessa repetição? Irmãos. Qual o sentido dessa repetição? Que é dado, só um pouquinho. Bem, vou falar mais para frente também. Enquanto você ouvir a voz da geração de Jacó, dos filhos da luz, dos judeus seguidores do Messias, daqueles que ensinam a Torá da verdade e da justiça, da restauração de todas as coisas, e transmitirmos aos nossos filhos todas essas coisas, as mãos, presta atenção, se nós ouvirmos a Torá, ouvirmos o ensino da revelação profunda, das águas limpas, da verdade, né? da profundidade, dos ensinamentos judaicos messiânicos, judaicos cristãos, né? Daqueles que realmente ensinam a Torá com a sua profundidade, e nós passarmos isso aos nossos filhos, nós vamos estar estruturados, embasados, as nossas raízes vão estar profundas, elas não vão estar uma raiz fininha, fraquinha, na flor do solo, que quando vier um vento forte, arranca aquela árvore, aquele brotinho, vem o vento forte, arranca, leva com raiz e tudo, porque a raiz está muito frágil na superfície do solo. Agora, quando a raiz se aprofunda no solo, vai engrossando, vai tomando forma, quando vem uma tempestade, a parte de cima da árvore ela pode inclinar, mas ela volta para o lugar, mas não sai dali. Amém? Então, é isso que o Senhor quer para os dias de hoje. Né? Diz que as mãos de Esaú serão impotentes contra nós e não haverá perigo de sucumbirmos debaixo das opressões de Edom. Irmãos, sempre que nós falamos Edom, nós falamos é o mal, é a opressão, o mal. Aqueles duros de corações, né? Que escolheram as coisas do mundo, as coisas da carne. Gênesis 27, 34. Uma exclamação muito grande e amarga de Esaú. Presta atenção. Uma exclamação muito forte. Ele deve ter falado muito alto assim nesse momento, Esaú, para Isaac. Ele disse, Tseacá Gedolá Umará. Meu pai, Tseacá Gedolá Umará. Abençoa também a mim, meu pai. Porque ele viu que ele tinha perdido a bênção maior, a bênção principal.
Lembra que agora há pouco eu comentei com vocês que eu ia comentar também, tem vários rabinos que creem, eles acham, esses rabinos, sábios, que não deixou de ser uma consequência, tá? Aquela história de Esther, quando nós festejamos aqui Purim de Esther, na congregação, nós sabemos lá o rei da Pérsia, Assuerus, rei da Pérsia, em que Ramã decretou o extermínio dos hebreus do seu império. Então, essa situação muito estranha para o povo hebreu ali, que estava em exílio, né, na Pérsia, sob o reino lá de Assuerus, no reino de Assuerus, quando Amã decretou esse extermínio dos hebreus, tem vários rabinos que creem que isso aconteceu por consequência do que Jacó fez, do engano. E tanto é que os hebreus, naquela situação, né, que eles acharam injustiçados, acharam humilhados, feridos, assim como Esaú se sentiu assim, nossa, isso é impossível, é um absurdo o que aconteceu, eu quero essa bênção, pai. Só que a bênção, quando ela é dada, ela é irrevogável. Você dá a bênção, você não pode desfazer a bênção e desfazer e passar essa bênção para outra pessoa. Abençoou, está abençoado, não tem volta, né? Então, essa indignação que Esaú, que ele tinha por direito essa bênção, por ser primogênito, essa indignação que ele sentiu, daí o povo hebreu sentiu lá, no período de Esther. E eles disseram essas palavras, Tseaká Gedolá Umará. Abençoa também a mim e meu pai. Então é um comentário, né, comentário rodapé da Torá ali, que vários sábios, rabinos, pensam dessa forma, né? Gênesis 27, 36. Por isso é que chamou Jacó, pois enganou-me 2 vezes. Agora tem aqui um joguinho de palavras, né, interessantes com relação à palavra, a raiz, né, a raiz da palavra Akev. Por exemplo, se você escrever Yaakov e Akev, as palavras, apenas um iude faz a diferença entre Yaakov e Akev. Apenas um iude, se for ver aqui, ó. Se você tirar o iude, fica a mesma palavra Akev, né? E a palavra enganou-me, também você acrescenta o num, né? O num e o iude no fim e o iude na frente. Se você tirar os 2 iude e o num, fica exatamente Akev também, na palavra enganou-me, enganou-me. Essas 3 palavras, né? Por isso é que chamou Jacó, pois enganou-me 2 vezes. Foi as palavras que Esaú falou para Isaac. Por isso é que chamou Jacó, pois enganou-me 2 vezes. Enganou na questão... Aí que está, nós temos que fazer um estudo para ver se realmente foi engano com relação à negociação lá do prato de lentilha, porque Esaú, ele aceitou vender, ele não foi forçado a vender. Ele quis vender, ele não estava nem um pouquinho preocupado com as questões espirituais, né? Ele não foi opresso, oprimido ali, não, se você não me vender, vai ter que acontecer tal coisa. Ele vendeu naturalmente, sim. Então, nós temos que pensar, pensando do lado de Yaakov, Yaakov sabia, ele sentiu, peraí, eu tenho por direito a primogenitura, porque Esaú me vendeu ela. E ainda mais a minha mãe sugerindo que eu leve essa comida para o meu pai Isaac,
né? Então, observem, todas essas palavras ela têm a mesma raiz, né? A palavra Yaakov, a palavra Akev e a palavra enganou-me, enganou-me. Então, como eu falei para vocês, eu já falei nesse slide 7 aqui, nada acontece por acaso. Yaakov, sabendo que havia comprado claramente a primogenitura de Esaú, Gênesis 25, 33, e ainda sua mãe pedindo que levasse a comida para seu pai, em Gênesis 27, 10, Yaakov, conciliando esses fatos, conclui que poderia realmente receber a bênção. Ele viu que as coisas estavam se encaminhando para chegar nessa situação, embora, como ele tinha um zelo, um certo zelo, né, um zelo pelas questões espirituais, sozinho talvez ele não fizesse isso, ele por ele. Teve que vir uma pessoa externa para dizer, vai lá e faça. Ouça o que estou te pedindo, vai lá e faça. A mãe dele. Por ele ser espiritual, ele jamais passou pela mente dele de mentir para o pai ou de enganar. Então, é isso que nós temos que analisar também, uma pressão externa que chegou até ele, né? Junto com a negociação que ele tinha posse da primogenitura porque o irmão vendeu. Então, preste atenção aqui também. Isaac questionou Yaakov por ter conseguido a caça tão rápida. Está em Gênesis 27 e 20. Diz assim Isaac, presta atenção, tu és meu filho, Esaú, ou não? Isaac questionou Yaakov também nessa pergunta, com essa pergunta. Tu és meu filho, Esaú, ou não? Para alguém fazer essa pergunta, por exemplo, se entrasse Esaú, normalmente, Esaú mesmo, não Jacó, até Isaac. Isaac não podendo enxergar. Ele ia perceber pelos movimentos, pelo tom de voz, pelo cheiro. Ele ia perceber essas coisas. Principalmente, nós sabemos que quem não ouve tem a visão mais forte. Quem não vê tem a audição mais forte. Os sentidos são compensados de outra maneira, né? Então, por que Isaac faz essa pergunta? Tu és meu filho, Esaú, ou não? Porque ele já não tinha certeza. Gênesis 27 e 21. Agora, outra coisa aqui que eu nunca tinha parado, sempre a gente está aprendendo, né? Jacó, diferente de Esaú, que Esaú, apesar de ser o filho de Isaac, mas ele fazia as coisas, ele não ficava falando o nome de Deus. Esaú. Você não vê outras passagens nesse estudo que Esaú cita o nome de Deus. Agora, como Isaac também, por causa da questão espiritual dele, né, sensibilidade espiritual dele, ele cita assim, ó, em Gênesis 27 e 20, é porque me fez encontrar o eterno teu Deus diante de mim. Ele responde para Isaac. Então, a resposta, quando Isaac pergunta para ele assim, mas como que você conseguiu a caça tão rápido, meu filho? Que ele sabia que Esaú tinha saído para caçar. Esaú tinha saído para caçar. E quem sai para caçar não vai ali do outro lado da rua caçar, vai longe. Então, até chegar naquele local, até encontrar a caça, até trazer a caça de volta. Então, leva um tempo, todo esse processo.
E daí? Então, Jacó disse assim, é porque me fez encontrar o eterno teu Deus diante de mim. O eterno teu Deus, quer dizer, o meu Deus e o teu Deus, meu pai. Mas Isaú não ia falar isso para Isaac. Então, com certeza, Isaac... Né? E disse Isaac, a voz é a voz de Jacó, e as mãos de Esaú. Ele já estava, né? Ele já estava... Não estava bem certo das coisas ali. Então, essa repetição sugere algo que é bom a gente entender agora. Presta atenção. Essa repetição. Eu conheço a voz de Jacó. Eu conheço a voz de Jacó porque Jacó, ele é um homem espiritual, ele fala de Deus, ele tem sede de Deus, ele tem sede de ouvir a palavra de Deus, ele tem sede de buscar as coisas do reino de Deus. Ele quer falar de Deus para as pessoas, ele fala de Deus até sem querer. Até naquele momento que ele não poderia dar essa dica, ele acabou soltando e falando para Isaac. Então, quando nós temos o eterno, nós temos as coisas de Deus, do reino de Deus no coração, nós agimos naturalmente. Não é uma obrigação que nós temos que bater o cartão lá. Você sai da tua casa, você vai lá para a congregação, vai lá e bate o cartão na congregação Sarel, depois que você bateu o cartão, você começa a falar de Deus, sai na rua 15, chega às 6 horas da tarde, você volta aqui, bate o cartão de novo, não, agora eu não posso mais falar de Deus, meu tempo acabou, não vou receber meu salário. E eu conheço as mãos de Esaú, então, que repete 2 vezes, né? Mão e mão. Eu conheço as mãos de Esaú. Por que repete? Porque ele quer mostrar a função da voz de Esaú, a importância da voz de Esaú, e ele quer mostrar a função, destacar a função das mãos. Então ele quer dizer o quê? Que tanto Isaac quanto Jacó, que escolheram as coisas de Deus, então nós fomos chamados para nós sermos atalaias, irmãos. Nós fomos chamados para nós sermos como Jacó. Nós falarmos de Deus, nós sermos atalaias, nós ensinarmos, nós aprendermos, nós passarmos para as outras pessoas aquilo que a gente aprendeu, não ficarmos calados. Amém. E as mãos também fala de você feitos com as tuas mãos. Mas aqui nesse caso, as mãos está se referindo à força. Você fazer as coisas pela força, porque está dizendo aqui que a mão é forte, a mão de Esaú é forte, ele é um bom caçador. As mãos dele, ele usa a força dele para caçar coisas da carne. Em busca das coisas da carne, buscar carne, caçar carne. Então está falando aqui não de uma mão, de mãos no sentido de fazerem a obra de Deus, mas sim de fazerem as obras da carne, irmãos. Esse que é o sentido aqui, por isso que repete. E a voz, uma voz de atalaia, não só uma voz de comunicação entre as pessoas, mas de você falar de Deus, não tem vergonha, ser natural. Onde você estiver, você vai abrir a boca e vai sair Deus da tua boca, vai sair Adonai, Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Yeshua. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Os irmãos que estão em casa também. Presta atenção aqui. As pegadas do Messias. As pegadas do Messias ou a geração do calcanhar do Messias. Presta atenção, bem interessante, irmãos. As pegadas do Messias ou a geração do calcanhar do Messias.
O que você está falando, irmão Jair? Então, o nome Jacob, que é diretamente ligado da raiz, né, da palavra Akev, soa como a palavra hebraica calcanhar. Calcanhar, que é Akev. Então, esse jogo de palavras, que o próprio Esaú citou, né, para Isaac, atrás do versículo que diz: depois saiu seu irmão com a mão segurando o Akev, o calcanhar de Esaú, de modo que seu nome foi Yaakov. 25, Gênesis 25, 26. De uma perspectiva messiânica, presta atenção, o nome também remete ao versículo, a mensagem que está, o sode que está contido em Gênesis 3,15, irmãos. A geração do calcanhar do Messias. Gênesis 3,15. O que diz Gênesis 3,15? Fala da semente da serpente, machucaria o calcanhar da serpente da mulher. O calcanhar da semente da mulher. Eu falei errado? A semente da serpente machucaria o calcanhar da semente da mulher. Desculpe. Então, eu creio que todos vocês aqui já entenderam qual o significado dessas palavras semente da serpente e a semente da mulher. Como semente da mulher? Semente da mulher. A semente, quem gera a semente é o homem. Como semente da mulher? Como Miriam, a concepção de Yeshua se deu não através de Yosef, mas através do Ruach. Então essa semente, ela apareceu não de Yosef, apareceu do Ruach, do Eterno enviou essa semente. Não vou discutir de que forma que o Eterno faz isso, porque senão a gente teríamos que entrar aqui na discussão como que o Eterno fez Adão surgir do pó da terra ali, sem ter por exemplo, os pais, quem que eram os pais de Adão, os avós de Adão? Então, Deus faz como Ele quer, o Eterno faz como Ele quer, Ele é o Eterno, né? Então, semente da serpente, né? Aqueles que viriam da serpente, o Edom, exatamente o Edom, a turma de Edom, a turma de Esaú, que machucaria o calcanhar da semente da mulher. Quem que é semente da mulher? Yeshua, o Messias. E aqueles que viriam de Yeshua, nós. Amém? Os filhos da luz, né? Então a semente da mulher pode ser entendida como um título profético do Messias. A Bíblia menciona calcanhar do Messias, ou até, como alguns rabinos citam, calcanhares do Messias, porque cita o Salmo, cuja tradução rabínica pode ser entendida, lá fala de passos, pegadas, e alguns entendem como calcanhar também, no Salmo 89, 51 e 52. Diz: os teus inimigos vituperaram, ó Senhor, eles vituperaram as pegadas, os passos ou os calcanhares do Messias. Né? Achei bem interessante essa ligação com Gênesis 3,15, porque podemos fazer um paralelo de Esaú perseguindo Jacó, né? O Edom perseguindo os filhos da luz. Que isso tem acontecido até hoje. E tem uma notícia não muito boa para nós aqui todos. A tendência é piorar, irmãos. A tendência é piorar aí para frente. Quanto mais próximo da volta do Messias, a perseguição de Edom contra os filhos da luz vai aumentar. Jair, como que você está falando isso?
Os rabinos entenderam essas referências aos calcanhares do Messias, simbolicamente para indicar a geração final que verá a vinda do Messias. Se algum irmão lá no fundo levantou o braço agora, irmão Jair, será que nós podemos ser considerados essa geração do calcanhar do Messias? Sim, podemos. Certamente que sim, irmãos. Para indicar a geração final que verá a vinda do Messias. Fontes rabínicas referem-se à geração da redenção final com o calcanhar do Messias, né? E que veta de Mashiach. Ou para traduzir de outra forma as pegadas do Messias, quando as coisas parecem mais sombrias, devemos ouvir e seguir os passos do Messias. A Mishnah prediz como será a geração das pegadas do Messias. Porque o filho trata o pai com desprezo. Quando nós começarmos a observarmos essas coisas acontecerem, irmãos, porque o filho trata o pai com desprezo, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos de um homem serão os de sua própria casa. Quando nós vemos essas coisas acontecendo, é porque está às portas a vinda de Yeshua. O rosto, aqui uma passagem do Sotá 9:15. O rosto da última geração será como o rosto de um cachorro. Um filho não sentirá vergonha do seu pai. De quem devemos depender? De nosso Pai que está no céu. Agora preste atenção aqui, em toda essa ligação, né, com Gênesis 3:15, os passos do Messias, a geração do calcanhar do Messias. Agora, preste atenção nesse slide aqui do restauração ou restaurando os poços, restauração de poços ou desentulhando poços, irmãos, desentulhando poços, que é uma passagem que fala aqui, Isaac, né? Isaac, que era um desentulhador de poços. Foram 3 poços que Abraão cavou, 3 poços, 4 poços que Isaac cavou, né? Mas Isaac também desentupiu os 3 poços que foram entulhados pelos inimigos, né? Os poços que Abraão abriu foram entulhados, né? Isaac foi lá, desentulhou esses poços, liberou esses poços e abriu mais 4 poços. Total 7 poços. O último poço com o nome Shibá. Shibá significa 7. Por isso que o nome Beersheba, o 7º poço. A cidade de Beersheba, o 7º poço por causa de Shibá, o 7º poço. E também considerado esse nome na atualidade, até pelos palestinos, chamado de Poço da Felicidade, que é Beersheba. Seguindo os passos do Messias, devemos caminhar como Isaac, desentupindo os poços entulhados pelos filisteus antissemitas. Vocês vão entender agora qual que é o nosso papel hoje, irmãos. Qual que é o nosso papel como restaurando, né? Nós restaurando as raízes bíblicas da fé em Yeshua, restaurando poços. Qual que é o nosso papel, irmãos? Poços são acesso à fonte de água pura. Preste atenção, você vai cavar um poço, às vezes é muito fundo, às vezes com 3 metros, 2 metros você já encontra água, às vezes precisam 10, 15, 20 metros para alcançar água. Quando você alcança essa água, é uma água muito pura, muito filtrada pelas rochas, pelos sedimentos, pela própria terra. É filtro sobre filtro que passam essas águas, ela é muito pura. É uma água que você não precisa colocar cloro nela. Ela é muito limpa, muito transparente, como um cristal, né?
Poços são acesso às fontes de água pura. A água tipifica a palavra de Deus, a palavra revelada para ser compreendida corretamente, precisa ser analisada em seu contexto original mais profundo. É o que nós estamos fazendo, irmãos. Quem entulha os poços são os inimigos de Israel e dos judeus, os antissemitas, que querem trancar, impedir, ocultar o acesso a essa água pura, a água da vida. Eles querem entulhar. Os poços foram entulhados por séculos com tradições, com ensinos estranhos, com dogmas, com credos, muita religiosidade, pelos inimigos de Israel, cuja a intenção é alienar e separar a igreja de suas raízes, de seu contexto original das Escrituras, eliminando Israel e o povo judeu da nova aliança e da teologia judaico-cristã. Os inimigos gostam de mentira, os inimigos gostam de engano, os inimigos não querem a verdade. Os inimigos não querem judeus na sua frente, eles não querem um Yeshua judeu. Podem até aceitar um Yeshua romano, mas não querem um Yeshua judeu. Não querem as tradições judaicas, não querem as boas tradições judaicas, conforme o apóstolo Paulo falava e ensinava. Não querem as excelentes, maravilhosas tradições judaicas, as festas bíblicas, não querem nada dessas coisas, não querem o Shabat, não aceitam um Havdalah, que havia cura, poder, quando eram celebrados. Yeshua prediz um tempo de calamidade antes da vinda do Filho do Homem, quando o amor da maioria esfriará e os inimigos do homem serão membros de sua própria casa. Mateus 10:30. Este foi o caso de Jacó e Esaú. A vida de Jacó, sua luta com Esaú e suas muitas angústias aludem aos difíceis dias de provação e tribulação que sobrevirão ao mundo e ao povo de Israel antes da vinda do Messias. Até mesmo o significado do nome Jacó sugere essa interpretação. O profeta Jeremias falou do julgamento vindouro sobre seu povo como o tempo de angústia de Jacó. Jeremias 37, presta atenção. Ai, pois aquele dia é grande, o dia do Senhor, não há nenhum igual, e é o tempo da angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Amém? Vou repetir. Ai, pois aquele dia é grande, não há nenhum igual, e é o tempo da angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Por que a angústia de Jacó? Porque Jacó começou a fugir de Esaú, e diz a palavra, e Esaú seguia ao encalço de Jacó. Sempre estava no coração de Esaú, eu vou matar meu irmão, eu vou eliminar o meu irmão, eu vou matar. Mas eles se encontraram e Esaú não matou Jacó. Que assim o Eterno não deixou. Da mesma forma que todas as nações se levantarão contra Israel, diz Jeremias, diz Zacarias. Todas as nações, todas! Não são 99, nem 50, nem 70%. Todas as nações se levantarão contra Israel, mas Israel será salvo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas brochas. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. Embora a semente da serpente possa machucar o calcanhar do Messias, declara que a semente da mulher, o Messias, ferirá e destruirá a cabeça da serpente. Conforme confirma o Salmo 18, 36 a 38. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Só voltei depois de os ter consumido. Esmaguei-os até o ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Glória a Deus. Glória a Deus.
Então, irmãos, restauração já, restauração de poços já e agora, irmãos, em nome de Yeshua. Quando diz a palavra brochas, né? Sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas brochas. Brochas, a explicativa ali, era o meio dessas correias que o canzil era atado ao animal de carga. Quando eu prendia aquele canzil de madeira, para ele não cair do animal, prendia com essas correias, né? O Eterno vai chegar ali e vai tirar vai cortar essas brochas, vai soltar o canzil, e daí você vai sentir um jugo suave, um jugo leve, um fardo leve, alegria da salvação, irmãos. Amém? Glória a Deus. Restauração de poços já. Amém?